Good afternoon, students. Welcome to the channel TV Fila 3. Então, pessoal, bem-vindos aí ao nosso canal TV Fila 3, onde nós temos aqui aulas das nossas 3 disciplinas: filosofia, arte e inglês. Sou o professor Fernando e hoje vou falar um pouco sobre os tempos verbais. Hoje destacando os futures, os tempos futuros. Vamos destacar 2 tempos relacionados ao futuro, que é o simple future, que usa will, e o immediate future, que usa o going to. Então, pessoal, vou destacar aqui para vocês, prestem muita atenção. Observe aqui, pessoal. Nós temos aqui o primeiro, simple future, com o uso de will. Essa partícula will, ela fica entre o sujeito e o verbo. Então, se a gente pegar uma frase, por exemplo, Mary will study English. Aonde nós estamos colocando a partícula will? Entre o sujeito e o verbo principal da frase. Então a formação do futuro simples é essa, colocando a partícula will entre o sujeito e o verbo. Então, Mary will study English. Repitam comigo, meus alunos. Mary will study English. Mary estudará inglês. Essa é a formação do simple future. Já o immediate future, que é com o going to, temos a seguinte formação: verbo to be no presente, que são as formas am, is e are. Depois vem o going to, só depois vem o verbo principal. Então, entre o sujeito e o verbo principal, colocamos o verbo to be e o going to. Vou demonstrar aqui com a mesma frase. Mary is going to study English. Veja aí, pessoal. Entre o sujeito e o verbo principal, nós temos essa estrutura aqui: verbo to be e o going to. Para usar o verbo to be, a gente tem que relembrar a nossa velha conjugação. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Aí a gente vai colocar o verbo to be de acordo com o sujeito. Por que aqui é is? Porque nós temos Mary. Mary equivale a she. Se tivesse I, seria am. I am. Se tivesse you, seria are. You are. E assim por diante.
Depois temos o going to, que é o que indica realmente o futuro, e o verbo principal. Repitam comigo aí, my students. Mary is going to study English. Mary vai estudar inglês. Então, essa é a formação desses dois tempos verbais. E para que serve o uso? O que tem a partícula will, né, pessoal? Que é o futuro simples, são ações que indicam plano, ideia, temos previsões e desejos. Então temos plano, ideia, previsões e desejo. Então quando a gente, por exemplo, imaginar que temos a seguinte situação, no início de uma temporada, no início do ano, por exemplo, pensamos em várias coisas. Ou na vida da gente, a gente programa várias coisas para fazer. Tudo aquilo que está no meu plano, está na minha ideia, né? No meu desejo de fazer, né? Aquele sonho que eu tenho, todos aqueles sonhos eu vou colocar no futuro simples, com o eu. Por um exemplo, eu digo, por exemplo, I will marry. Eu me casarei. I will study university. Estudarei na universidade. I will buy a new car. Comprarei um carro novo. Isso aí são desejos que eu tenho, sonhos. Como ainda não estão programados, eu não posso usar no outro futuro, no futuro imediato. Eu só posso usar no futuro simples, aquele que tem o will. Já o futuro do going to, que é o futuro imediato, esse futuro é um futuro de agendamento, intenção, roteiro e planejamento. Então aqui a estrutura do going to já nos arremete à situação de algo programado, algo que não é só de sonho. No futuro simples, eu tenho a ideia. Quando eu pego essa ideia e me organizo, para fazer aquilo programado, agendado, com aquele roteiro, com aquela minha intenção de fazer, então eu uso o futuro imediato. Por exemplo, I am going to buy a new car next year. Eu vou comprar um carro novo no próximo ano. Olha, eu já sei que no próximo ano estou me programando, vou comprar um carro novo. Como já tem essa programação, não está só na minha ideia, na minha vontade. Já está dentro do meu planejamento. Entendeu? Quando eu digo, por exemplo, I'm going to work in a bank when I leave school. Eu vou trabalhar em um banco quando eu sair da escola, quando eu sair quando eu terminar os meus estudos. Então aí eu tenho uma programação. Por isso que eu vou usar o going to. Então, pessoal, essas são as diferenças de estrutura, né? Essas são as diferenças de estrutura e também são as diferenças de uso. Só revisando aqui para vocês, pessoal. Olha, pensem bem,
E respondam aí, ó. O futuro de will, aonde eu coloco a partícula will? Pense o que foi que eu disse. Aonde eu coloco a partícula will? Aonde, pessoal? Entre o sujeito e o verbo. O que eu coloco entre o sujeito e o verbo principal no futuro imediato? Pense, eu falei sobre isso nesse instante. Então, o que é que eu coloco entre o sujeito e o verbo principal no futuro imediato? Muito bem, pessoal. Acredito que vocês tenham acertado. Nós colocamos o verbo to be e o going to. O verbo to be dentro do futuro imediato, ele é colocado de que maneira? Pensem bem. Ele é colocado da maneira que eu quero, eu coloco as formas am, is e are do jeito que eu quiser? Como é que eu coloco, hein? Muito bem. Tenho certeza também que vocês tenham acertado essa. O verbo to be ele é colocado de acordo com a conjugação. Se é I, eu coloco am. Se é he, she ou it, eu coloco is. Se é we, you, they, eu coloco are. Tá certo, pessoal? Muito bem. Agora aqui. No uso, qual a diferença entre o futuro com will e o futuro com going to? Qual a diferença, pessoal? Pense. É fácil. It's easy. É fácil. Isso mesmo. O will é um futuro de plano, de ideia, de previsões, de desejo. É algo que eu não me programei para fazer. E o imediato não, com going to. Ele é algo mais planejado. Ele é algo mais de roteiro, de agendamento. Eu tenho aquela intenção de fazer. Já me programei. Então, com will não há uma programação. E com going to existe essa programação. Muito bem. Né? Parabéns para vocês. No próximo vídeo, vamos falar um pouco sobre as formas negativa, interrogativa e respostas curtas com esses tempos verbais. Nos vemos daqui a pouco.